Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos comeram e ficaram satisfeitos. É uma das frases mais fortes que escutamos neste Evangelho, deste milagre da multiplicação dos pães realizado por Jesus, uma vez que os discípulos, no coração dos discípulos havia o desejo de falar para a multidão ir embora, parar de importunar um pouco, mas Jesus cuida das necessidades daquela multidão. Primeiramente, a necessidade mais básica, ali que é a alimentação, mas simbolizando todo o cuidado espiritual. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Então, como não recordar também da figura do grande santo que celebramos neste dia, São João Maria Vianney, ele que aos 17 anos de idade era analfabeto ainda, camponês, aprendeu de cor muitas orações com a família. Naquele período na França ainda era o período de revolução, então muitos padres realizavam esse trabalho catequético no escondimento. Assim foi com a confissão dele. E depois que ele entrou para o seminário, também nesse contexto todo de escondimento, depois da ordenação sacerdotal, por conta dessa limitação, ele era um camponês, então teve dificuldade com o estudo da filosofia, da teologia, com o latim também. Ele foi enviado para um lugarejo bem pequeno, com 250 pessoas, mais ou menos, e tal. Mas ali ele se dedicou com afinco no cuidado daquelas almas, no cuidado daquelas pessoas. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Uma vez que o sacerdote se dedica de coração ao trabalho pastoral, se dedica com esmero e se dedica com santidade, com desejo de santidade, também o povo prova do amor e da santidade experimentada pelo sacerdote naquele trabalho pastoral. As pessoas percebem. Então, um lugarejo ali de 250 pessoas mais ou menos, depois vivia lotado e ele passava a maior parte do dia atendendo confissão das pessoas que iam até aquele lugar para serem santificadas. Por que dizer santificadas? Porque ali elas iam para confessar os pecados, porque diante daquele homem repleto de santidade, também elas se enchiam de contrição e de total desejo de fazer inteiramente a vontade de Deus. Então ali todos eram atendidos, tocados por São João Maria Vianney e saíam dali satisfeitas também com a graça de Deus. E como não recordar também com essa multiplicação dos pães, em paralelo com o que escutamos na primeira leitura de hoje, o maná, ali o povo que não entendia ainda a mão
providente de Deus conduzindo tudo, que não compreendia ainda os cuidados de Deus, como não recordar a dimensão da providência em nossa vida cotidiana? Ainda que estejamos em experiências de murmuração, aparente falta, como na da primeira leitura, ou na experiência de abundância, como vimos no Evangelho de hoje, nós somos conduzidos pela providência divina. É a providência divina quem dá as cartas para todas as nossas realidades, sejam naquelas realidades de abundância que estivermos vivendo, ou de penúria, mas também as realidades de abundância têm o toque da mão de Deus, como vimos o toque da mão de Jesus para multiplicar esses pães e esses peixes e para alimentar a multidão. Então quem crê não está sozinho, quem crê não está abandonado, quem crê não pode viver sem a dimensão da providência divina. Se falta alguma realidade na minha família hoje, no meu trabalho, alguma coisa que precisa ser resolvida no dia de hoje, então devemos vincular o nosso coração ao coração de Deus em oração, com essa certeza de que também nós teremos essa realidade. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços ainda sobraram tantos, né? Porque a providência de Deus, ela é sempre abundante, seja providência material, mas sobretudo e de maneira mais especial ainda, as providências para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de aproximação de Deus, para a nossa vida de aproximação do pão da vida, né? Jesus é o pão da vida, e é diante dele que nós devemos permanecer constantemente. E eu me recordo ainda uma frase de São João Maria Vianney, quando falava dos penitentes que às vezes nem desejavam tanto se aproximar do sacramento ali da confissão da penitência, sabendo que confessariam aqueles pecados, mas sabendo da própria fraqueza, da própria miséria, não queriam confessar, porque sabiam que provavelmente na primeira oportunidade cometeriam aqueles pecados novamente. E São João Maria Vianney dizia que Deus esquece os nossos pecados de amanhã para nos perdoar hoje. Então nós devemos nos aproximar sim do sacramento da misericórdia divina, ainda que em nosso coração não tenha aquela certeza plena. Meu Deus, como que eu vou conseguir ser diferente? Como é que eu vou conseguir vencer essa realidade? E aqui entra um outro ponto muito essencial para a nossa espiritualidade católica. Então nós devemos constantemente contar com a cooperação da graça divina. Então precisamos entender que não se trata da sua força somente, mas a nossa força em colaboração com a graça de Deus, que conduz a nossa vida, que conduz a nossa existência, que nos conduz nos caminhos da santidade, ainda que você se olhe no espelho e você se depare com, meu Deus, como vai ser? Aí você tem que pensar, Deus esquece os nossos pecados de amanhã, porque Ele quer nos perdoar hoje e Ele quer nos santificar hoje. E é assim que, devagar, um passo após o outro, nós vamos crescer na vida de santidade. Crescendo na vida de santidade, nós cresceremos também na nossa vida de oração. Crescendo na vida de oração, daremos muitos frutos para este mundo, porque cresceremos também na nossa vida e experiência de espiritualidade. Uma espiritualidade aberta a acolher constantemente a graça de Deus que nos conduz. A graça de Deus que nos impulsiona, a graça de Deus que nos santifica, a graça de Deus que nos melhora. Em Deus nós somos melhorados, em Deus nós somos santificados e não devemos ter medo de dar este passo de aproximação. Então, ao final dessa homilia, sob os cuidados e a intercessão de São João Maria Vianney, que intercede também ao patrono de todos os sacerdotes, apresentamos neste dia de maneira muito especial todos os sacerdotes, aqueles que vivem realidades de mais desafios, realidades pastorais, talvez como essa de São João Maria Vianney, lugares distantes, que talvez não tenham um público assim direto,
público grande, né? 200 pessoas, vamos imaginar. Mas aí é o local onde o senhor precisa se dedicar, colocar todo o coração e todo o desejo de fazer a vontade de Deus e, sobretudo, a santidade. Porque um padre santo santifica o povo a que serve. Um padre santo, um padre que se dedica a sua vida pastoral, atrai o povo a si. Então, se for um local pequeno, já fica repleto, porque o povo sente o perfume da presença de Deus. Apresentamos e rezamos por todos os padres nesse dia. Então eu convido você que tem a sua paróquia, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, a recordar por um instante, até convido você a fechar os seus olhos em oração, a recordar por um instante do seu pároco, dos padres, aí talvez você tenha um vigário também, ou talvez seja realidade de santuário, talvez sejam padres de vida religiosa, mas nós queremos apresentar todos eles no altar do Senhor e sob a intercessão de São João Maria Vianney, para que cada padre aprenda a caminhar sob os cuidados de Deus, sob a providência de Deus, que abra o coração para a graça de Deus. Nós queremos constantemente, Senhor Deus, cooperar com a sua graça e permitir que a sua graça nos impulsione, nos conduza, para que vivamos da providência, para que vivamos inteiramente dependentes de Ti e que tenhamos um amor fervoroso pela Eucaristia, pelo sacramento da confissão, pela celebração da Santa Missa, pelo atendimento do povo de Deus, mas sobretudo por aquilo que nós somos, padres, e que sejamos padres segundo o seu coração. Cuida dos seus filhos, Senhor Deus, com amor. Pedimos a Ti, ó Mãe Santíssima, com o seu manto sagrado e materno, cuide daqueles que vivem experiências de enfermidades, experiências de distanciamento de Deus, de enfraquecimento da fé. Cuida, Senhor Deus, daqueles que estão enfraquecidos pelas limitações humanas, pelos pecados. Seja a sua graça, Senhor Deus, a resgatar com amor cada um dos seus filhos. Esqueça, Senhor Deus, os pecados de amanhã e perdoe cada um dos seus filhos hoje, com a sua presença. Assim seja.